Gente, que muro maravilhoso. Né? Isso tem história. Que é isso? Esse muro é original? Original. Uau. Não, o museu é... Aqui atrás ele é moderno. Que muro lindo, cara. Seu João, como é que eu chamo o senhor? João Carlos. João Carlos, mas não tem um título, professor? Historiador. Historiador. É. João Carlos, nós estamos aqui na cidade de Cananéia. Eu fui convidado aqui pelo nosso amigo, pelo Garrafão. Ele me apresentou o senhor para contar um pouquinho da história do município. Olha, se eu contar um pouquinho, nós vamos passar o resto do dia aqui e mais alguma coisa. Então vamos ficar até acabar a bateria do celular? eu vou tentar resumir. Resumir. Uma réplica do Martim Afonso. Falso dono da coisa. Então você tem aqui (1500, 1564). Só que a história do Brasil começa 4 anos antes, com Dom Duarte Pacheco Pereira, que recebeu a ordem do príncipe de descobrir as terras do além-mar. Ou seja, os portugueses já estavam fazendo os périplos para cá há muito tempo. Em 1492, começou a história de Cananéia. Porque Dom Duarte Pacheco Pereira recebeu o périplo de Rio Grande do Norte até a Foz do Amazonas. E Bartolomeu Dias, já trazendo o bacharel de Cananéia, fez o périplo do Rio Grande do Norte a Cananéia, achando que era o Tratado de Tordesilhas. Hoje nós sabemos que é Laguna Santa Catarina o fim, e não Cananéia. Na época, eles não tinham essa noção, porque não tinham os aparelhos normais. E estavam tentando descobrir o melhor de tudo. Então, Cananéia, 1494, já estava no ar. E por que a gente aprende na escola, eu lembro de eu ter aprendido quando criança, que o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral, é isso? Por que a história é contada assim? A quem interessa isso? Bom, primeiro que é uma questão cultural. O grande e maior problema chamava-se Tratado de Tordesilhas. Quando foi feito o tratado, os espanhóis já tinham chegado na América Central. Eles sabiam que tinham terras por ali. E os portugueses sabiam que tinha terras ao sul. Então os espanhóis falaram assim, se eu tenho, vamos supor, das Antilhas ao México, né? Guatemala, eles estavam a 500, vamos supor, eu não lembro, 560 quilômetros adentro. E eles acharam terra. Sabiam que tinha terras. Porque eles também faziam os mesmos périplos que os portugueses. Só que os portugueses sabiam que tinha terras a 300 quilômetros. Então, era mais fácil achar o Brasil do que achar a América Central. Então, só que, se eles, os espanhóis, descobrissem isso na época, a guerra estava montada. Então, os espanhóis achavam que estavam passando a perna nos portugueses, os portugueses, com certeza, estavam passando a perna nos espanhóis. Então, o Tratado de Tordesilhas é uma ilação muito grande, sabe? Mas brigou-se por isso. E quem saiu ganhando foi os portugueses. Aí vem uma outra história, com o falecimento do rei português, e o rei de Espanha, então, 1580, ele faz o quê?
reclama a coroa portuguesa a unificação ibérica, que durou até 1640. E aí os portugueses aproveitaram e invadiram toda a área e correram atrás do prejuízo. Quando em 1640 houve a desunião ibérica, Portugal já estava com a vaca na sombra há muito tempo. Entendeu? Mas é isso. Quando o senhor falou falso, né, o dono daqui, o Martim Afonso de Souza, era em referência a quê? Porque ele toma conta, ele vem com carta de foral para a constituição de vilas e tomar conta do território. Mas ele não mandava nada. Tanto que, é uma fofoca muito grande, ele vem a Cananéia, fica 44 dias debaixo de chuva, manda Pedro Anes, que está lá no Diário de Navegação da Armada, do irmão dele, Pedro Lopes de Souza. Meu irmão, o capitão, manda Pedro Anes, grande língua desta terra, a ver a fala dos índios. Volta 5 ou 6 dias depois, trazendo o bacharel, Francisco de Chaves, 5 ou 6 castelhanos que moravam em família, viviam em família, no meio de 200 mestiços e mais de 1.500 índios. Quer dizer que já tinha havido a miscigenação há tempos. Há muito tempo. Há muito tempo. Entendeu? Então, o que acontece com isso? Você vê o tamanho de Cananéia, do povoado de Cananéia. Por que o Pedro Anes demora 5 ou 6 dias? Porque ele vai para Iguape, e de Iguape ele entra em contato com São Vicente, para trazer o bacharel. Em 1528, Diogo Garcia de Moguer fala: São Vicente é uma vila com 10 ou 12 casas e uma torre de pedra para tempos de necessidade. Necessidade é para se abrigar quando viesse o inimigo, é isso? Era uma torre de pedra, era um forte. Um forte. Aqueles fortes redondos. É. Então, São Vicente tinha 10 ou 12 casas e uma torre de pedra para tempos de necessidade. Agora, você imagina Cananéia, com 5 ou 6 castelhanos vivendo em família, no meio de 200 mestiços e mais de 1.500 índios. O tamanho de Cananéia, que era a proteção do sul. O grande e maior problema é que o bacharel, ele virou um rei. Dom Manuel lhe deu poder. Dom João, filho de Dom Manuel, cortou o poder dele. E aí ele começou assim, bom, eu tinha... Porque é o seguinte, o bacharel, mestre Cormes Fernandes, tem até um erro de grafia, mestre Cormes Fernando Pessoa. Não, o nome dele era mestre Cosme Fernandes. Pessoa de grande saber. Ai, ai, ai. Pessoa de grande saber. Então, colocaram pessoa, que era pessoa é um prenome português normal até hoje. Então, sobrenome, perdão. E então adicionaram lá erroneamente, sabe? Então quando houve um expurgo de 1494 em Portugal, ele era muito amigo do rei, muito. Ele fazia parte do séquito do rei. Então ele simplesmente é convocado pelo rei. Então, você vai fazer um serviço para mim para fora, fica 4, 5 anos, que era o contrato da época, 5 anos, e nesses 5 anos eu apaziguar tudo aqui, resolvo tudo aqui, e depois eu chamo você de volta. Ele vai para a ilha de São Tomé, que hoje é São Tomé e Príncipe, prestar serviço. Mas ele era de uma capacidade muito grande, que o que ele tinha que fazer em 5 anos, ele fez em 2. É indenizado, e quando vem o descobrimento do Brasil, Bartolomeu Dias recebeu a ordem de passar na ilha de São Tomé, incorporar o bacharel, porque ele tinha 3 anos de crédito ainda. Deixa ele para lá. Aí o bacharel ficou doido aqui e
começou a descobrir o Brasil, na realidade, a povoar o Brasil. Fez amizade. Os índios que existiam aqui apanhavam do sul e do norte. Apanhavam mesmo. E ele chegou para os caras, escuta aqui, me dá essa faca de osso. Pega um machado de ferro. Me dá essa faca aqui, essa lança. Pega um facão. Ele armou os índios, que pararam de apanhar. Dos dois lados começaram a bater. E aí que começou a grande confusão. Porque eles se matavam. E se comiam. E ele falou, não mata não, dá para mim, dá para mim. Porque eu vendo como escravos. E ele ficou rico com isso. Então ele catequizou os índios, tupis, os carijós no sul começaram a deixar de bater, começaram a apanhar, e os tupinambás no norte só apanhavam. Então ele se fortaleceu de uma tal maneira que ele comercializava lotes de 800 indígenas para vender como escravo. Lotes que cabiam no porão de um navio. Então você imagina o poder que esse homem não teve esses anos todos. Então, Cananéia nasceu como uma ocupação, né, inicialmente, dos europeus aqui. E assim, como atividade econômica, a coisa do ouro, como é que foi dado esse passo? Então, veja bem uma coisa. Primeiro, a preagem de índios. A primeira grande riqueza de Cananéia. Segundo, o périplo para a Bacia do Prata, o último lugar civilizado era Cananéia. Então, quando esse pessoal chegou aqui, encontrou o quê? Facilidade no comércio. Eu vou... Mas será que está chegando essa turma aí? A gente pode... Eles vêm aqui, não? Vem, eles vão entrar. Então, acho que... Nós temos aqui a nossa figueira centenária, que diz a lenda que um pássaro veio bebericar na fonte. Ah, tinha uma fonte aqui também. Tinha uma fonte. A cidade não tinha água encanada por mais de 300, 400 anos. Então, existiam cacimbas em que se vinha, pegava a água e levava para encher as cacimbas. Dentro das casas? Não, na rua. As pessoas iam com baldes, com recipientes para pegar água e levar. O Morro São João tem 5 bicas d'água. Então conseguiram canalizar a água para uma fonte aqui. Ah, tá. Não é natural aqui. Não então. é natural. Então veio lá daquela região onde tem aquele... Tem um bico azul ali, do lado daquele vermelhão. Sim. Ali é a torre da Sabesp. Onde capta a água das 5 fontes e manda para cá, para a cidade. Aí o que aconteceu? Os pássaros vinham aqui, os animais vinham aqui de noite, comiam, bebiam e... Defecavam. E soltou-se suas sementes. As cacimbas, a água apodrecia. Então o pessoal reclamou. Mas ficou por aqui. O que aconteceu? Um pássaro veio e defecou a semente da figueira. Isso reza a lenda. Segundo, as cacimbas, como eu falei, a água apodrecia e o pessoal reclamava. Mas, um belo dia, um coronel da República, injuriado, se juntou com um médico aqui, que também estava cansado de Cananéia, porque ele é alocado para cá, tomaram um porre e usaram a bica como tira-ovo e destruíram. Aí o pessoal, naquele tempo, não existia
era intendência, não era nem prefeitura, era intendência, não existia dinheiro. Então eles queriam arrecadar na comunidade dinheiro para refazer e melhorar o sistema de água. E o pessoal falou que não. Nós queremos água encanada. Ah. E aí começou a história de todo mundo se mexeu, teve a água encanada. E a figueira foi crescendo e ninguém incomodou mais. E ela tinha água própria, água da bica. Escuta, mas cadê essa bica? Tem resquício dela ainda, é isso? Com certeza. E que material que era? Pedra, De pedra. lá dentro. É lá dentro. Vou ter que pôr o óculos para ver. Olha. Eu não estou enxergando. É um monumento de concreto. Vou ter que enfiar a cabeça aqui dentro. Ah, essa pedra aqui. É, Agora eu vi. Ah, agora eu vi. Tá. Então ela não conseguiu engolir tudo. Ela não conseguiu comer a bica. não, Tá aí. ela foi crescendo assim, ó, Torno. Uhum. em torno. Você quer pegar uma luz aqui para ele? Não, mas eu vi já. Deu pra ver. Viu? É porque ela tava... Mas você conseguiu fotografar? Conseguia, tava numa posição que eu não tava enxergando. Então, Mas deu. aqui tem essa aqui que é a grande e tem do outro lado uma pequenininha Uma que dá para menorzinha. ver, que dá para ver também. Então, a gente estava conversando lá dentro do museu, quando as crianças chegaram, né, que primeiro houve uma ocupação aqui, era territorial, houve esse comércio com os indígenas, mas em seguida eu imagino que deve ter sido umas bandeiras para encontrar ouro. Foi isso que aconteceu ou não? Olha, primeiro ouro descoberto no Brasil foi em Cananéia, em 1578. De aluvião, provavelmente. Provavelmente. Não gosto de Afirmar sem saber, né? sem Mas... saber. É porque existem relatos de 1578, achou-se ouro em Cananéia, fora a preagem de índio, fora a cabotagem do pessoal que ia para a Argentina, para o Uruguai, para a Bacia do Prata, que vinham aqui e compravam mercadorias, alimentos em geral, Que era para levar para lá já. para lá, para fazer o périplo. Porque lá já tinha a notícia que lá para cima tinha prata, é isso? Calma, vamos chegar lá. É. A história da prata é 1524. É depois, então? Antes. É antes, tá. 1578, ouro. Ah, tá certo. Era Cananéia, mas hoje é a localidade de Antonina, no Paraná, que era Cananéia antes, foi desmembrado. Então, achou-se 1578 ouro em Cananéia, na localidade de Antonina. 1524 é a Bacia do Prata. Aleixo Garcia, ele era um náufrago que se enturmou com os índios charruas, painaguás e outros, e descobriu-se os enfeites dos indígenas, tudo de prata. Aí ele quis fazer o que escute. De onde vem isso? Misquitomima. Por onde vai para Misquitomima? O que seria Argentina, Paraguai, Mato Grosso, Bolívia. Até hoje tem prata em Misquitomima, na Bolívia. Já não tão farto como era antes. Mas ainda tem. E aí começa a confusão. Porque ele vai, chega em Misquitomima, pega a prata que tem e volta. Chegando na Argentina, ele é traído e morto. Argentina tem a ver com prata, né? Sim, é argente. Né? Então, aí ele é morto, sacaneado, morto,
E se espalha a notícia da prata. O que que acontece? Sebastião Caboto tinha dinheiro, era um espanhol, mas não tinha o direito de explorar a prata. Diego Garcia de Moguer era amigo do rei, tinha autorização para explorar, mas não tinha dinheiro. Ele vem e se alia ao bacharel. E aqui eles começam a dominar. Sebastião Caboto chega no Nordeste, descobre a história da Bacia do Prata. E vem, como ele tinha poder, tinha dinheiro, ele dá um golpe no Diego Garcia de Moguer e fica 2 anos na Bacia do Prata com o Garcia de Moguer como prisioneiro. Mas ele não tinha coragem de assassinar o Diego, porque o Diego era amigo do rei. E aí ele vem para Cananéia. Henrique Montes, que era um náufrago, que odiava o bacharel, mas não podia com o poder do bacharel, se alia a Sebastião Caboto e dá o golpe. E eles vão correndo para Portugal para envenenar o rei. E o Diego Garcia com o bacharel vão atrás, mas chegam atrasados. A confusão está armada contra o bacharel. E aí se arma a expedição de Martim Afonso para destituir o bacharel e passar tudo. Tipo assim, o Dom João, que era o rei, falou assim, não, o acordo dele era com meu pai, não era comigo. Comigo ele não tem nada, então tudo é meu. E aí teve a confusão. A gozação é que o bacharel fica 2 anos aqui, arrumando tudo, aí ele descobre que está vindo uma esquadra atrás dele, com 3 naus, armado até o tampo, para destituí-lo e acabar com o poder dele. Ele já tinha arrasado Santos e São Vicente, porque ele queria, roubou o livro do túmulo para saber para quem tinham passado as terras que era dele. E aí, eu estou fazendo um resumo no resumo, tá? Desculpa. Podemos conversar depois? E aí a gozação é que quando ele fica sabendo que está vindo uma esquadra atrás dele, ele fica quase 2 anos em Cananéia, levantando todos os bens dele, pegando tudo que ele podia reunir, e foi para a Bacia do Prata. Foi para a Argentina e Paraguai. E a gozação é que o nome do bacharel era Francisco de Chaves. Não, esse era o genro. Então houve uma confusão entre historiadores. O nome dele era Mestre Cosme Fernandes. Só. E ele, quando vai para a Argentina e para o Paraguai, ele adota o nome de uma outra pessoa, que ele era amigo e sabia, era um negro, e ele sabia que o cara tinha morrido. E entra na história com o nome do negro, Duarte Pérez. Então, para os espanhóis, eles chamam o bacharel de Cananéia, chamava-se Duarte Pérez. E para os portugueses, Mestre Cosme Fernandes. É uma loucura. E isso só vai ser resolvido em 1640. De 1531, 32 a 1540. O professor, 1640, perdão. Eu sempre tenho umas curiosidades assim que são da como seria a vida comum dessas pessoas, né? O que elas comiam, como elas, a roupa que elas usavam, qual era o tecido, o sapato, se elas tinham banheiro, não tinham banheiro. Que eu acho que é uma coisa que... Primeiro que sapato era uma coisa usada uma vez por ano. Ah, esse povo que vinha nas naus, vinha... Não, eles vinham com sapato, mas os sapatos... Só em ocasiões. Só em ocasiões, porque era uma coisa cara e não dava firmeza nas naus. Então era melhor você estar com o pé com cascudo
E do sentir, pé, né, o chão. e sentir o chão, sabe? Segundo, a nudez era uma coisa normal. Ah, olha, é a primeira vez que eu escuto alguém falar isso. A nudez era uma coisa normal. Ah, O máximo que eles aprenderam com os índios, depois do calção que se gastava, que o calção, o ano inteiro, gastava, eles usavam tanga que nem os índios, sem peito aberto, normal. mas isso está relatado em algum lugar. Sim, com certeza. Olha só que interessante. Com certeza. Então, comida, charque, peixe seco, carne seca, ostra. Já tinha farinha Já. de mandioca. A farinha cultivada e aprendida com os índios. Com os índios. Angu. Pega a farinha, água, pega um pedaço de peixe seco, um pedaço de carne seca, um pedaço de frango, galo da terra. Galo da terra seria o quê? Era o que eles criavam que vinha de Portugal, Ah, e que era criado solto aqui. era criado solto aqui. E eu sei que os indígenas não comem sal. Não, não é que eles não comem sal. Eles não adicionam sal, né, na comida. Exatamente. O que eles usavam como tempero? Pimenta da terra, aquelas montes de coisa. Mas o que eles usavam para salgar O que era? a carne? É água do mar? Não. Não, o que era? Não. Agora eu fiquei curioso. Se eles pegassem uma carne e jogassem no mar, 2 dias eles pegavam um salzinho. Mas o que eles mais usavam eram cinzas. Ah, tá. Pegavam as cinzas do forno, da lenha, e passavam na carne para comer. Olha que interessante. Entendeu? Então, eles se viravam bem. Comiam melhor que a gente, viu? Com certeza. Sabe? Primeiro que eles comiam alimento natural e depois que não tinha defensivo químico nenhum, né? Nada. Então, eles brincavam com isso. E assim, os banheiros, será que a turma está em algum lugar escrito como que era os dejetos humanos, ia para onde? Primeiro, mato. Primeiro, esse era o normal, né? Tá. Mas a gente Segundo, tinha uma casa e não ia se quintal, abria um buraco, defecava, ia jogando terra por cima até abrir outro buraco. Tá. Até abrir outro buraco. Ia fertilizando o solo. Exatamente. Quando chegava o primeiro, já estava degradado. Sim, já estava degradado. Entendeu? Então, era uma loucura. A simplicidade do viver era algo fantástico, porque não existia, como é que eu vou dizer para você? Não existia, como é que eu vou dizer para você? Não existia glamour. Ah, tá. O glamour é a gente que dá daqui, desses anos de distância. Exatamente, glamour, né? exatamente. Então a gente, não, eu quero um banheiro, eu quero isso, eu quero banheiro climatizado, eu quero uma ducha temperada. O cara tomava banho na barrica. Era água gelada. Foda-se se é verão ou se é inverno. Tá. E o senhor chegou a ver que tipo de sabão era usado? Rapaz, como é que eu vou dizer para você? O sabão de cinza, é aquele feito isso, com gordura isso. E cinza, exatamente. apurado no fogo. Exatamente. Isso... Era alcalina, né? Era alcális, para tirar a gordura. Uma vez eu conversei com um historiador que eu fiquei muito curioso de como o homem teria chegado ao sabão, né? Porque é um processo... Então, o sabão, ele foi feito através de mistura com gordura. Então, isso é o processo que ainda... Tem gente que ainda faz isso, sim, né? Mistura. Mas como que o homem descobriu que misturando a gordura com a cinza, a água da cinza, que é uma água alcalina, né? Vai dar o sabão desde que você cozinha o negócio ali. A partir do momento que o cara taca
com a pele esfolada. Bom, aí ele usa... Aí ele descobre que se você ele colocasse um pouco de gordura, amenizava ao cálice. É uma possibilidade, né? Sim. Você sabe o que o historiador me respondeu? Ele, lá do Rio de Janeiro, até de Niterói. Ele me disse assim, as piras de sacrifício queimavam as pessoas com muita madeira e sobrava naturalmente a cinza e a gordura dos corpos. Que desciam. Que descia. Daí para como que pegou ali o sabão e viu que dava para limpar e que dava para fazer uma asepsia com aquilo, não sei como é que teria sido esse passo, né? Mas é uma possibilidade também, né? É possível. Não posso... Não dá para afirmar isso, né? Agora, a única coisa que eu sei é que as pessoas pegaram gordura animal, do churrasco, de tudo e tal, a gordura animal, ele viu que a gordura fria... solidificava, né? E ficava... Então, eu posso acrescentar na água da cinza, né? Da cinza e cozinhar e depois esfriar. Virava uns pedaços de sabão. E o cara usava aquilo, aí ele viu que era bom. Então ele começou a fazer. Até o momento que ele deixou de colocar a cinza. Bom, daí naturalmente foi feito com cinza, como fala, uma soda, né? Que já era química, né? Já era mais química. Ô professor, a gente não apresentamos o senhor. Onde o senhor nasceu? Por que o senhor chegou aqui? Como é que foi essa história? O seu interesse em Cananéia, qual é? Nasci e me criei em Santos, morei em São Bernardo e... Já fez faculdade de História ou não? Não. Não era História? Não. Moro em Cananéia desde 1998. Por que o senhor escolheu Cananéia? Porque 60% da família da minha mãe é de Cananéia. 40% da família do meu pai, 30%, Cananéia. Primeira vez que eu vim para Cananéia eu tinha 2 anos de idade. Então eu passei minha infância aqui, passei minha juventude aqui e eu me separei em 98 e 96 me separei. E em 98 eu resolvi chutar o balde da barraca. Falei, eu vou para Cananéia. Coincidentemente, em 97, um ex-cunhado meu se tornou prefeito. E eu apresentei um projeto e ele falou, João, eu acabei de assumir a prefeitura, estou aprendendo essa bagunça aqui, até consertar. Vem um ano que vem, 98. Eu vim. Aí ele pediu uma modificação no projeto, algumas modificações, eu fiz com grande prazer. E vim assessorar o prefeito e fui, com a experiência que eu tinha da prefeitura, que eu trabalhei muitos anos na prefeitura de São Bernardo, no departamento jurídico, ele me nomeou diretor de cultura. Mas lá em São Bernardo o senhor trabalhava como o quê? Departamento jurídico SJ1, diretoria. Mas o que o senhor era lá? Qual que era? Assessor. Assessor, mas como formação que o senhor tem o quê? Contador, historiador? Nada. Nada? Nada. Oh, mas então são 2. Eu aprendi a tapa. A tapa? Que legal. E aí eu trouxe a minha experiência para cá, que é a experiência que eu tenho até hoje. Eu fui diretor de cultura 2 vezes, fui diretor de turismo, fundei o arquivo público aqui, fui o seu primeiro diretor, fui diretor de planejamento. Então tenho uma pequena bagagem e assessor de vários prefeitos. Tá certo. E em 2015 eu saí da prefeitura, fui fazer consultoria para a cidade. Para a cidade. A própria prefeitura é cliente meu. João, agora uma outra coisa também que sempre me incomoda, né? Que é quase que natural que a gente comece a contar as histórias a partir da chegada dos europeus aqui, né? Sim. Por que a gente não se esforça um pouco mais de saber quem estava aqui antes dos europeus chegarem? Você já refletiu sobre isso? Quem estava aqui antes dos europeus chegarem, fora os nativos, eram europeus.
Peraí. Como assim não? Não, agora deu um nó na minha cabeça. Assim, os europeus, para mim, eles chegaram no século passado? Não é século passado, no século XV, aqui. Certo? É isso. Mas antes tinha os indígenas aqui. Sim. Então, mas é esses que eu tô falando. Porque... Não, mas antes, junto com eles, existiam europeus. Peraí, essa é muito nova para mim, eu preciso me acostumar com a ideia. Ah, então, veja bem uma coisa. A saga dos vikings, eles estiveram no Rio de Janeiro. Na Pedra da Gávea está lá a inscrição, Fenícia. No Piauí, Rio Grande do Norte, Belém do Pará, tem inscrição fenícia. Então, mas assim, os indígenas não teriam o mesmo DNA que teria passado lá pelo Estreito de Bering, lá na Alasca, e descido para cá, entendeu? Sim. E aí, tudo bem que esses europeus fenícios, os vikings, podem ter vindo aqui, mas eles foram assimilados e acabaram virando uma raça só aqui. Eu não sei se fizeram o exame de DNA para comprovar isso. Não, né? Veja bem uma coisa, existiram várias etnias que se perderam no caminho. Eles foram se miscigenando. Isso, miscigenaram, Eles foram se miscigenando. Então não existe só uma etnia, claro índia. que não. São vários, foram se miscigenando e formando núcleos. Então, mas a minha questão é justamente assim, é quase que natural que quando se pergunta da história do Brasil, é claro que o Brasil foi dado esse nome mais recentemente e tal, mas a história dessa terra, desse território, é contada, parece que só a partir, os livros de história para as crianças só é dado a partir da chegada do Pedro Álvares Cabral aqui. Sim, porque é mais cômodo. Então, essa comodidade que me incomoda. É mais cômodo, porque veja bem uma coisa, a partir do momento que existe as sagas, não só vikings, as sagas europeias, porque 1200, 1300 já existia europeu aqui. E eles foram se miscigenando e foram criando. Por exemplo, assim, se você estudar as sagas amazonas, acharam vários núcleos urbanos na Amazônia. Um deles chegou a ter 20 mil pessoas morando. Então, por que a gente não começa a história contando isso? 20 mil pessoas morando. Você sabe o que é 20 mil pessoas, cara? Canané não tem 20 mil pessoas, tem 15. Olha o tamanho dela. Agora você imagine 20 mil pessoas. Então estão achando aguidá, estão achando porcelanato, estão achando resquício de aldeamentos, estão achando resquício de cestaria, de resto de roupa, em vários lugares do Amazonas, do Amapá. Como é que isso existiu? Então. E isso é antes do ano 1000, não 1900, ano 1000, não 1400, ano 1000. Vários aldeamentos estão achando no Amazonas. E agora está todo mundo querendo, tem medo de divulgar, porque eles não têm medo de entender, de mudar a história. É uma questão de semântica, porque você vai ter que mudar todo o entendimento da colonização do Brasil, da colonização da América. Os povos incaicos dominaram do Chile a Venezuela e eram povos adiantadíssimos, que dominavam a matemática. Você acredita nisso? Claro. Dominavam a matemática. E era uma coisa simples. Quem inventou o ábaco não foi o europeu, porque os incas já tinham o sistema de nó. Pegavam uma cordinha, faziam os nozinhos e ali eles faziam as contas. E se hoje alguém, instigado por isso que a gente está conversando aqui, quiser ir atrás dessas informações, o senhor sugere algum lugar para procurar? Olha, eu sugiro que você tenha muita sorte. Tá bom. Invoque os deuses e tenha muita sorte. Porque os acadêmicos,
eles aprenderam o que você aprendeu, o que eu aprendi. Agora eles têm que jogar tudo fora o que aprenderam para entender o que está acontecendo de novo. Então como é que você vai dizer que Cabral não descobriu o Brasil? Alvenaria de Berbigão. Alvenaria de? Berbigão. Berbigão. É justamente isso que eu ia perguntar para o senhor. O que é isso aí? Berbigão é um tipo de conchinha do mar. Ah. Que era socada junto da areia com água e ela vira um concreto. Elas fariam o papel do cal, né? Exatamente. Olha só. É o mesmo material da casa de pedra do Mandira? Sim, É? com certeza. Quer dizer, esse aqui já é um mais novo, né? Que fizeram. Né? Esse é um remendo. Mas esse é o berbigão. Esse é o berbigão. Ele vira um concreto. Uau! Ah, tá fechado agora? Ah. Só pedir pra... Será que dá pra pedir? Porque falou que fechava 6 horas, né? Mas aí que a gente faz. Deixa eu falar. Não, mas vamos ficar... Fernando. Vamos esperar aqui? Sabe o que eu tinha pensado? Da gente... Essa casa, o senhor tem ideia da datação dela? Quando foi construída? Que uso que foi dado? 1800 e pouco. Ah, mas é muito recente, então. Ô, seu João, eu tinha pensado da gente agora, para tornar mais interessante a nossa conversa, percorrer os objetos. Ah, sim. E aí a gente vai falando sobre eles. A gente não, eu vou perguntando, o senhor fala. O senhor vai mostrar alguma coisa? Alvenaria de Berbigão, pedra, pissarro. Pissarro é o tipo da pedra? Não é o tipo de pedra. Isso aqui é uma placa de areia. Ah. É areia. Tá, mas... É areia. É o tipo da pedra? Não, é um arenito, é isso? É um arenito. Ah, tá. É areia. Só que enquanto ela permanecer úmida, ela é pedra. Se você colocar em cima de um lugar quente, ela vai virar farinha. Vai esfarelar. Vai esfarelar. Mas aqui, ela está fazendo parte do jogo da parede, porque ela está úmida. Mesmo que tenha maior sol, ela está úmida. Agora, se você colocar ela num lugar fechado, quente, ela vai esfarelar. Não é assim que eles fazem o cal, será? Antigamente sim. É. Antigamente sim. Bom, vou começar por aqui. Olha, isso aqui. Imagino que seja as bala de canhão bala que de eu comprei canhão. na época que eu era diretor, em 2000 e qualquer coisa. E essa bala tem origem, assim? Tem origem conhecida, não? Olha, é portuguesa. Tá, mas não sabe... Não sei a data. É. Gente, mas... olha isso aqui, esse capacete. Esse aqui é um morrião. 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 É de metal isso? É metal, é ferro. Você já pensou dar uma... O morrião, ele era tanto usado pelos espanhóis como os portugueses. Uhum. Você já pensou carregar... Quanto que será que pesa isso aí? No mínimo um quilo. Por aí, 1 quilo. É. 1 quilo. Gente, eu já acho o meu chapéu de vez em quando. Imagina carregar isso. Aqui eu tenho 2 escudos. Que eu também comprei na época. Isso aqui é original, será? É original. Não é réplica. É réplica. Isso é de ferro. 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 É. Uma besta, uma réplica. A besta, como é que ela funcionava? O senhor consegue explicar como é que ela funcionava? Tem que armar, aqui, né? Aqui tinha uma correia de couro. Que tensionava. Que tensionava aqui e você apertava, porque está invertida, né? É. Aqui ia a seta. Ah, a seta ia para o lado de lá. É. Exatamente. Aí eu liberava tensionava aqui, colocava a seta e puxava o gatilho. Uhum. A seta saía. Aqui é um bacamarte da época, também réplica.
Gente, olha o comprimento desse negócio. Isso aí, você que foi comprando, adquirindo para o museu, é isso? Foi, quando eu era diretor de cultura. Onde que compra essas coisas? Eu tenho um amigo em São Vicente que fabrica essas coisas, essas réplicas. Ah, então, mas isso é réplica, então? Tudo réplica. Ah, não, isso aqui você falou que não é. Não, réplica. Tudo é réplica. Ah, eu tinha entendido mal. Só que ele dá banho de ácido. Para envelhecer. Para envelhecer. Então tudo isso aí é réplica. Tudo é réplica. Quase que eu acreditei que era. Mas a bala do canhão, não necessariamente. Também. Também é réplica? Também. Que Também legal. Legal. Ele dá um banho de ácido e corrói, aí depois ele deixa num canto e... Tá, o tempo faz o resto do trabalho, né? Ele é um artista. Olha, eu acho que aqui, se a gente for entrar, a gente não sai, hein? Aqui é um túnel do tempo, não é não? Ah, com certeza. Aqui você vai falar alguma... Aqui são os carnavais de Canané. Opa, desculpa. Era no tempo do Corso ainda, esse? Ah, com certeza. Gente, olha que inocência que era o carnaval aqui. Aqui esse prédio não existe mais, era o antigo mercado. Aqui é na praça, onde é a Casa Caiçara e onde é o restaurante. Tá, mas isso aqui a água chegava aqui, então. Sim, chega até hoje. Chega até hoje. Aqui é a mesma coisa, o mercado municipal. Teve aeroporto aqui? Opa, com certeza. Aqui é o Bertelli. Esse que disse que era um brigadeiro aí que... Não, o Bertelli era um aviador que, doido varrido, que ele trazia o correio para Cananéia, só que Cananéia era Ilha Comprida na época. Então ele descia na praia. Ele passava nas casas, as poucas casas que tinham na época de comércio, e tinha um mastro com uma bandeira. Se a bandeira tivesse içada, tinha correspondência, tinha recado, tinha encomenda. Então era para baixar. Aí ele tinha um cantinho dele que... Que legal. Era desse jeito. Nossa. A comunicação. No fim desta rua tem o posto de saúde. Aquela avenida e aquelas avenidas eram o campo de pouso. Mas daí já é mais recente, né? Os anos 50, anos 50, 60, 40, né? Então, descia. A rota... DC-10. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Passava para o Canané. Mas o que? Vinha passageiro, deixava aqui mercadoria? Tudo. E pegava também. Interessante. Hoje Cananéia é uma coisinha, né? Aqui é a festa de agosto. O que tem aqui? Festa de agosto, o que é? Aqui Padroeiro dos Navegantes, né? Nossa Senhora dos Navegantes. Era a festa da Nossa Senhora. Aqui são os políticos da época. Aqui a praça, na época também. A arquitetura dessa igreja aqui é a matriz, né? Ela tem umas... 1584. Então, mas aquelas alas que tem segurando as paredes, dos 4 lados tem, né? Não sei se você já viu. Botaréis. Como que chama? Botaréis. Botaréis. Aquilo é original? Sim. Porque ele me pareceu muito moderno, mas não é. Digamos assim que é moderno. Mas é de 1700... mas então não é feito do original. Não, tá. O original é de 1584. Então, mas o Botarel já estava lá? Não. Então, eu imagino que a estrutura estava comprometida e eles usaram aquilo lá para dar mais segurança. Exatamente. Bom, aí eu entendo, porque ficou feio aquilo. Não compõe. Mas a gente acostumou de não, ver aquilo. Vocês acostumaram, mas eu quando vi não achei normal, né? Entendeu? Aqui, ó. Aqui é a mesma, não? Não. Se você sair ali na frente do museu e olhasse para cá... já tem o Botarel aqui, lógico. Já tem o Botarel. Então, aqui, ó. Aqui. Para frente disso aqui é o museu. Onde que nós estamos aqui? Então, não tinha nada aqui. Então, você tinha como ver a igreja. Aqui é a praça
Na virada do século, praça principal, que hoje não está assim. Isso aqui foi uma outra reforma. Aqui é a Nossa Senhora dos Navegantes. Aqui é a festa de São João Batista, patrono da cidade. Ah, é? É. Ai, que incrível. Que antes se chamava São João Batista de Cananéia. São João Batista de Cananéia. Aqui os escravos esperando carregar e descarregar os navios que vinham para cá, para o porto. Essas imagens, será que estão na internet, não? Será que acha? Eu não sei se eu não lembro. É. Aqui são as festas, São João Batista, aqui é a festa de navegantes, aqui é a praça, aqui é a festa dos mapas antigos. Como eram os mapas antes, Isso né? aqui é de 1815. Eu lembro quando a editora Abril lançou uma, não sei que era História do Brasil, alguma coisa, os mapas eram desse jeito aí. Aqui é um mapa de Cananéia, 1776, José Custódio de Sá e Faria. Ele veio para cá para ver aonde poderia construir um forte. Então ele desenhou Cananéia. Legal. E isso aqui é o quê, ó? Isso é uma fofoca muito grande. É. Ah, pensei que era de pedra. Não, é uma réplica. É uma réplica também, tá muito bem feito. Quando o Martim Afonso veio, ele colocou esse marco do padrão. Tem um no Marco dos Touros, no Rio Grande do Norte, mapeando o Tratado de Tordesilhas, o segundo em Cananéia. Então, isso aqui é uma réplica, é o marco e os tenentes. Um marco e um tenente está no Museu Histórico do Rio de Janeiro, Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. E outro tenente está no Museu de Ipiranga, em São Paulo. Nós vamos subir agora? Isso aqui também foi o que eu comprei naquela época do Bacamarte, um canhão naval. Que também é uma réplica. Uma réplica. É. Aqui é a cidade de Cananéia, no Mil... início do século passado. Começo de 1900. Vamos ver se dá para pegar aqui, ó. Aqui é o Itacuruçá, onde está a réplica do Tratado de Tordesilhas, aquela que você viu ali embaixo. Aqui. No lugar original. Aqui é o lugar original. É. É muito bonito hoje. O Itacuruçá fica na Ilha do Cardoso, é isso? Ilha do Cardoso, na parte do Mar Aberto. Do Mar Aberto. Aonde que é a Ilha do Cardoso aqui? É essa aqui, não? Essa aqui. Ah, essa aqui. Aqui é a Ilha de Cananéia, aqui é a Ilha Comprida. Aqui é Cananéia Continente. Tá, entendi. Legal. Vamos para outra parte que tem ali a... Aqui é a parte sobre a parte artística, né? Um pouco de cada coisa, mostrando que tinha museu, né? O projeto que foi da Lina Bobardi, esse projeto aqui, de restauração, foi feito pela Lina Bobardi. Então, eu tô intrigado com essa casa, sabe? Como é que seria isso? Não tem nenhuma foto, nada de como era anteriormente? Putz. Porque o telhado devia ser outro, né? Lógico. Não, madeiramento. Tudo foi replicado. É. Foi feito com técnica moderna, mas usando
Com o piano original, né? original, com certeza. Então, mas isso aí que você falou dessa parede, que eu esqueci o nome, como é? Berbigão. Berbigão, né? Ela parece que é original mesmo, né? Sim, essa aí não tem como. Mas tinha revestimento nela? Porque quem que ia Em deixar... alguns casos tinha revestimento, a maior parte não. Não? Então ela deixava a casa dentro da casa desse jeito? Sim. Agora esse aqui é original, hein? Isso aqui é original. Esse aqui tem cara. Isso aqui me deu um trabalho danado. Em 2000, nós trouxemos da Ilha do Bom Abrigo, a armação da baleia. Do Bom Abrigo ali. Tentaram roubar. Mas é meio pesado, né, para roubar. Um negócio pesado. desse. Tentaram roubar e caiu. Tem outros lá. Tem ruínas outros? lá. Mas o que é isso? Armação da baleia. O que você... Óleo. Extraiu o óleo. Pegava a baleia, esquartejava, jogava aqui, acendia um foguinho embaixo e deixava cozinhar. A carne era comida, virava ração, e o óleo era embalado em tonéis, ou tonelinho, para candeeiro, para tudo. Fazer sabão, talvez, também, não sei. Também para lubrificar. Lubrificar. Tudo. Que legal esse. Esse tá faltando uma informação daqui, o que é, né? Não tem. Ali, ó. Tá? Ah, tá lá atrás. Ah, tá. Que legal. Esses instrumentos aqui são... Do fandango. Do fandango. O tamanco do fandango. O tamanco também. do fandango. Aqui o fandango é dançado com tamanco. O fandango é dançado com tamanco aqui. Também. Então, vários tipos de fandango. Tem o fandango batido, que é o com tamanco. Que é o com tamanco, e tem o fandango valsado, bailado. Bailado, tá. Esses instrumentos são o quê? Isso aqui é uma rabeca? Rabeca. E esses viola, outros? Viola. E violão. Isso é um violão? Ou é um cavaquinho, será? Viola e violão. Ah, essa é viola e esse é violão. Que tem. E um pandeiro. Que lindo esse pandeiro, hein? Irregular. Não é redondinho, né? Aqui é artesanato indígena. Cestaria, tudo. Então, isso aqui eu fiquei sabendo que os guaranis que estão morando ali na Ilha do Cardoso, que na verdade eles foram alocados para aquele lugar, que eles não eram originalmente de lá, né? Olha, eu vou dizer para você, tá até algeriza de lembrar. Tinha uma ONG aqui... que despejou os guarani lá. Que descobriu na ONU que tinha uma verba a fundo perdido para instalação de indígenas. Aí eles foram para o sul, para o Rio Grande do Sul, para o Paraguai, trouxeram esses indígenas e colocaram na Ilha do Cardoso, que era parque estadual. Gente. E pegaram a grana e deixaram o povo perdido lá. Aí virou uma zona só que você não acredita. Mas eles estão lá ainda? Estão. Não só estão lá, como estão no Rio Branco. O que é Rio Branco? Eu não sei que lugar. Você vai... É aqui em Cananéia também? É. Mas é parque estadual lá também, não? Não, mas era de preservação ambiental. É onde eles... Porque eles vão... Eu ia falar um negócio, mas não. Tá bom. Então aqui um pouco da prancha das cartas arqueológicas subaquáticas do Vale do Ribeira, onde tem os sambaquis. O sambaquis, existe um consenso sobre o que teria sido o sambaquis? Os sambaquis eram um aldeamento indígena. Tá, mas o que era o significado ritualístico? Era um monte de lixo de concha? O que era? Tudo isso que você falou. Era tudo? Então, por exemplo, eles pegavam as conchas, comiam, quebravam, comiam e jogavam. Iam empilhando. Às vezes, morria alguém, eles enterravam nesse sambaquis. Às vezes, eles guardavam aguidás. Sabe o que é aguidá? Sei. Aguidás, eles guardavam para ele para um outro sambaqui.
formar outro sambaqui. Mais tarde eles vinham naquele sambaqui, que eles tinham guardado os utensílios dele, pegavam e utilizavam. Eles faziam um rodízio de área para dar tempo de a natureza se recuperar. Entendeu? Então, por exemplo, assim, morria alguém, aí eles, alguém que era de bom apreço, eles enterravam dentro do sambaqui, iam fazer o outro lá na frente. Só voltavam quando eles tinham certeza que aquele cadáver já era só osso. Aí eles voltavam para lá. Interessante. É uma loucura. Escuta, isso aqui é aquela matriz que a gente estava falando, né? Para quem não entendeu o que era, essa parte aqui que teria sido construída depois, né? Exatamente. Os botaréis. Botarel, é o nome certo. Okay. A figueira. Essa figueira que nós tivemos lá agora. Vamos para a pré-história ou vamos para ali aqueles que tem a prensa e eu não sei o que é isso aqui. É para ralar mandioca? Ah, é um ralador. Aqui é o fuso. O ralo. Então aí... Depois o fuso onde batia, ralava tudo aqui, depois colocava no tipiti, que não está por aqui. Não está por aqui. E apertava no fuso. No fuso, depois vinha para cá e daqui virava farinha. Botava no forno, aqui forno, ó, no forno para fazer a farinha. Exatamente. E essa moça que está aqui atrás da gente? Isso aí foi pego em 1990. 91, 92. Então, mas isso aí é um embaçamento de um tubarão de verdade, é isso mesmo? Sim. Foram buscar especialista em Santos, no Museu de Pesca, Instituto de Pesca. Teve que ser meio rápido, né, para não deteriorar, né? Não, muito pelo contrário. Foi escarneada. Deram até a carne para o pescador comer. E foi dado um tratamento na pele. Na pele, tá. Os dentes são originais, a pele é original. O que foi feito? Mas tá pintado, na verdade, uma tinta, né? Exatamente. A manutenção deles é normal. Dentro tem mais de 5 quilos de arsênico. Tá. Que é para preservação, né? Preservação. E, periodicamente, dá-se um banho de ácido. Tira essa tinta e depois é pintado tudo de novo. Uau! Aqui é a mesma coisa. Teve dente quebrado, dente que saiu, foi recolocado. O senhor sabe a espécie desse tubarão, não? Não sei. Eu não queria encontrar um desses por aí, né? Isso aqui deve ser esqueleto de baleia? Não é baleia, é cachalote. Não, cachalote. Porque é uma espécie de misto de golfinho com baleia. Olha o tamanho da vértebra, hein? Isso aqui deve ser uma costela também, né? Sim. Isso aqui tem no jornal, né? Como é que foi na época. Aqui, ó. Foi em 92, tá escrito aqui a tribuna. Tubarão branco começa a ser embalsamado. A tribuna é de Santos, né, o jornal? Isso aí encalhou na praia? Como é que foi a história? Rapaz, isso aí foi uma fofoca muito grande, que teve nego que se cagou porque ela malhou numa rede de pesca. Nossa! E ela começou a arrastar o barco. Aí o cara entrou em pânico no rádio, socorro, socorro, socorro. Aí alguma coisa malhou na rede e está me arrastando. Aí a turma começou a tirar sarro. Você pegou um submarino e não sei o que, não sei o que mais. E o cara gritando, desesperado. Aí o outro barco veio e jogou a rede ao contrário.
para tentar, arrastou os 2 barcos. Os 2 barcos. E aí foi uma confusão. Pega mais 2 barcos. Até o bicho cansar. Até o bicho cansar. Trouxeram. Quando chegou na Barra de Cananéia, entre a Ilha do Cardoso e a Ilha Comprida, ela pulou para fora. Aí o pessoal entrou em pânico. É um tubarão, é um tubarão. Aí a turma que estava em terra acompanhando o sufoco, achou os caras... A cataia, ela dá boa. A cataia, vamos explicar, é uma cachaça aromatizada com uma folha de uma árvore daqui, que é tradição local, né? É tradição local. Que também é usada para tempero, para chá, para febre, antifebril. Eu descobri que é medicamento também, né? Mas a parte mais divertida é na castanha mesmo, fazendo. Né? E aí foi um pega para capar. Temos outras fotos dela. O pessoal, tudo em volta. Aí o trator da prefeitura foi lá e... Puf, ela morreu em terra. Tá. Ela morreu em terra no CEAGESP. Com o peso do corpo, de judiar, subiram em cima, fizeram o diabo com ela. Nossa. E ela morreu fora d'água. Enquanto ela estava na porta do CEAGESP, ela estava viva ainda. Aí foi chamado o Instituto de Pesca, veio especialista e tal. E aí começaram a ver o que ia fazer. Levaram, botaram num caminhão, 1 tonelada, e levaram para o Instituto de Pesca para fazer a dissecação dela. Tá, e aí o embalsamamento. Exatamente. E foi na época que o senhor estava aqui? Não. Eu vim para cá, morar em 98, mas eu vinha para cá, todo feriado e tudo e tal, né? Mas onde que ficou isso aí? Já tinha um museu, então, aqui? Não. O museu... Mas então por que embalsamaram esse peixe? Então, acontece que em frente, do lado da igreja, tinha um salão, do lado da Câmara, que hoje é uma loja. Então o pessoal teve a ideia de embalsamar, colocar... Virou um monumento da cidade. E aí pegaram redes velhas, redes rasgadas, não sei o quê, botaram na parede, encheram o chão de conchinha, peixe embalsamado. Fizeram um cenário, né? Fizeram um cenário. Aí em 97, o prefeito Bingo assumiu e teve a ideia de reformar o prédio da LBA, que estava em ruínas, e transformar em museu. Foi quando eu vim para cá. É esse prédio aqui? Esse prédio. Legal. Aí nós começamos a fazer um monte de coisa e tal, para o PP. Montamos essa estrutura aí. E outras coisas, né? Fizemos um... O museu já foi modificado 4, 5 vezes nesses de 98 para cá que eu assumi. Seu João, um futuro ideal na sua cabeça para Cananéia. O que o senhor deseja como a melhor coisa para Cananéia? O senhor sonha com isso? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Melhorar o turismo. Melhorar a cultura. Resgatar a nossa memória. Que a gente fez. Muito cananéense não conhecia a história dele. Mal conhecia o rabo dele. E que tivesse prefeitos imbuído na causa cananéense. Eu estou atendendo um senhor, faz 3 meses já, que ele é de Bernardino de Campos, Ourinhos, daquela região. Ele veio para cá, curioso. Hoje ele está louco, doido. Porque ele é de uma religião rica, que não tem 10% do que a gente tem em Cananéia no ovinho desse. Rica, então, o senhor fala em dinheiro? É uma região rica. Cananéia não é rica.
Mas tem cultura. Mas tem cultura. Tem memória. Mas será que justamente porque aqui não industrializou, porque aqui não houve o dito progresso, que a cultura foi preservada? Não está numa relação direta essas duas coisas? Olha, por exemplo, assim, a primeira grande riqueza de Cananéia moderna, a pesca. E hoje a pesca não é tão importante assim. Hoje, Cananéia, importante é a parte cultural. Ilha do Cardoso, Parque Estadual da Ilha do Cardoso, Parque Estadual do Tumba, reserva extrativista, turismo. Nós temos uma porrada de pousadas e hotéis. Mas isso está tendo um bom encaminhamento? Tá tendo... Sim, tá. sim. Por exemplo, nós temos um setor náutico muito forte, temos várias marinas, temos pessoas que correram atrás do prejuízo. Quando eu comecei, em 2000, 98, 99, 2000, as voadeiras eram motor de 15. Hoje é motor de 120. O mais fraquinho é motor de 90. É 120, 125, 150. Lanchas eram o piloteiro e mais 3 ou 4 pessoas. Hoje nós temos lanchas para 14, 17 pessoas. Uhum. Você entende? Então, o turismo náutico é muito forte aqui. Muito forte. Em 2000, eu formei 31 monitores ambientais. Em 2003, eu formei 52 monitores ambientais. Alguns foram embora para fazer faculdade, não sei o quê, mas uma boa parte ficou aqui trabalhando. Casaram, tem filhos, tem carro, casa, trabalhando com a monitoria ambiental. Que legal. Entende? Então, isso é meu orgulho, tenho certeza. Até me emociono de ver essa criançada trabalhando, ganhando seu dinheiro e sustentando família. Sabe? É fantástico. Uma vez, eu fui chamado na promotoria, ameaçado pelo promotor, que eu estava dando voz ativa a menores de idade na Ilha do Cardoso, no Parque Estadual da Ilha do Cardoso, Praia do Peririnha. Eu falei, doutor, essa criançada que o senhor está falando tem 16 anos, 15 anos, são menor de idade, eu entendo, mas eles nasceram e se criaram na Ilha do Cardoso, na Praia do Peririnha, dentro do Parque Estadual. Se eles não entendem o que eles estão fazendo, ninguém vai entender. E eu tive que assinar a responsabilidade por eles. E eles se formaram monitor ambiental, então até hoje trabalhando. Legal. Sabe? Não é fácil. A gente que tem uma visão um pouco para frente, sofre. Sofre. Que dia é o seu aniversário? 1º de setembro. Setembro. Faço 70 anos. Vai fazer 70 agora? É. Eu vou correr atrás do prejuízo. Eu acho que mais uns 5 anos eu aguento. Mas o senhor participa ainda da vida cultural da cidade? Ah, com certeza. Ah, que bom. Com certeza. Em 2003, eu fundei o COMPREPAC, Conselho Municipal de Preservação Cultural de Cananéia. Consultivo. Aí mudou o prefeito. Em 2005, ele me chamou, vamos melhorar essa coisa. O que você me diz? Vim para cá, sentei numa salinha lá do fundo.
e transformei o conselho em deliberativo. E até hoje. Fui presidente várias vezes, fui coordenador técnico várias vezes e continuo no conselho até hoje. Segunda-feira, 5h30 da tarde, tem reunião. Legal. Professor, então, agradeço o senhor ter dado um pouquinho do seu tempo, contado um pedacinho minúsculo, né? É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Mas está valendo, porque instigou a curiosidade que motive as pessoas a virem para cá, conhecer um pouquinho mais. Hoje eu conheci a Ilha do Cardoso, fiquei muito satisfeito com o que vi, né? Com a administração ali pelo pessoal local. Uhum. E convido, né, também eu estou no primeiro dia aqui, né? Mas já convido o pessoal a vir conhecer mais, porque não vai dar em uma semana para conhecer tudo. O que é isso? O que é isso aqui? Consultoria. Tá bom, fazer propaganda. O Não, Cláudio é contato. Ah, é o contato? Contato. Ah, mas então o senhor atende Zap, essas coisas? Sim. Ah, então tá. Então aguarde, porque vai vir enxurrada de perguntas, viu? Não, com certeza. Vai vir. Tá bom? É simples. Eu preciso agradecer ao nosso amigo aqui, Cláudio Garrafão, que eu conheci em 7 Barras. Tá me super acolhendo aqui, tá sendo muito legal. Tô só no primeiro dia, hein? Eu tô tendo uma aula aqui, né? Você vê que a gente aprende cada dia mais. Quando você acha que você sabe da história, você não sabe de nada. A aula que você escutou coisas novas aqui hoje? Muitas. Eu conhecia algumas coisas de vir outras vezes, né? Na época do Pastoral da Juventude, que eu trabalhei bastante por aqui. Depois no programa Luz para Todos, quando eu fui agente do Ministério de Minas e Energia, levamos energia elétrica para a zona rural daqui de Cananéia, para as ilhas, enfim. E hoje trabalhando na equipe do prefeito André Sanches, né? Tô lá no nosso departamento de agricultura. E aí amanhã a gente vai conhecer um pouquinho da agricultura de Cananéia. Que está no continente. Está no continente, a gente vai conhecer outra área. Legal. Mas hoje a aula aqui com o professor, obrigado, gratidão. Nossa, que legal. Que aula. Bom. Que aula. Seja bem-vindo, Chico. Obrigado. O Vale do Ribeira é seu, meu irmão. Opa, está sendo mesmo, tá surpresa atrás de surpresa. Desde lá ali é onde que é 7 Barras, né? 7 Barras a gente estava. Você foi pro alto, foi pro Alto Vale e agora estou no baixo aqui. Isso, exato. Escuta, se você tivesse que fazer propaganda daqui de Cananéia, o que você diria que tem o melhor de Cananéia? Pergunta queima-roupa, hein? A queima-roupa é difícil, mas eu acho que assim, o povo tradicional, que população fantástica. E que história que tem aqui Cananéia, né? A gente fala que é o primeiro povoado do Brasil, é o primeiro povoamento do Brasil, riquíssimo na sua história, na sua cultura, a questão dos caiçaras, né? E os nossos agricultores que você vai conhecer amanhã, tem tanta história bacana que emociona e que dá muito orgulho de trabalhar. E eu digo que a gente vem para cá com uma missão de resgate, né? De resgatar esse pertencimento do povo de Cananéia, acreditar que Cananéia pode ter um futuro muito melhor, como o nosso professor disse aqui, e é um desafio. É um desafio, não legal. É fácil. Não existe varinha mágica, existe trabalho. E eu gostei da sua resposta. Gostei da sua resposta, muito bom. Vamos tirar uma foto vocês dois aqui? Por favor. De repente, com a tubaroa no fundo. É tubaroa que fala, não? Tubarão fêmea. Tubarão fêmea, não sei se é tubaroa. Gente, obrigado então, valeu. Eu vou pegar mais umas imagens aí. Vamos tirar uma nós três. Vamos também? Mas eu preciso... Enquanto tem luz aqui ainda,